Então a gente está adaptando isso, a Recém fez essas alterações. Um dos nossos objetivos é preparar novos membros da família para que conheçam o negócio, se desenvolvam no negócio e aprendam, porque acaba sendo uma escola. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Bem-vindo a todos, estamos aqui no IPOcast, o podcast do IPO Brasil. E hoje nós temos um convidado muito legal, e acho que o Ventura aqui vai apresentá-lo, né? É um prazer estar com você aqui para mais um IPOcast. Obrigado, Yapim. Prazer estar com você. Também. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio e no IPOcast Brasil, Guilherme Chagas Gerdau e Johan Petter. É um prazer estar aqui com você, Guilherme. Vou apresentá-lo, ele é o mais novo presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau. Com 48 anos assumiu esse desafio, Guilherme. Ele passou por várias posições de liderança na Gerdau, dentre elas o jurídico, marketing, planejamento industrial e comercial. Guilherme é presidente do IED, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Ele é graduado em Direito pela Universidade Unicinos, no Brasil, e com MBA em Marketing e Finanças pela Kellogg School of Management em Illinois, nos Estados Unidos. Guilherme, é um prazer estar aqui com você, poder ouvir a sua história, os seus desafios. Bem-vindo ao IPOcast e todo o espaço seu para você aqui. Obrigado, Ventura. Obrigado, Ia. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode contribuir de volta. O IPO me ajudou tanto ao longo da minha carreira, então quando eu recebo um convite do IPO, eu sempre aceito. Ótimo. Muito bom, Guilherme. Bom, normalmente a gente começa os nossos podcasts aqui perguntando, né, aos nossos convidados um pouco sobre as origens, né? E, óbvio, o Grupo Gerdau é uma empresa já centenária, né? E seria até para dividir aqui com o nosso público um pouco da história, né, da família e depois contar um pouco de você mesmo, né, da tua história. Posso? Perfeito. Olha, nós somos uma empresa eu brinco com 122 anos que está com as pernas fortes, né? Não é que nós estamos chegando com 122 anos enfraquecidos ou cansados ou com pouca competitividade. Nós chegamos com 120 anos no nosso pico de performance, né? Isso é decorrente de uma cultura que deu certo, de empreendedores sérios, de um foco num negócio que a gente acabou focando nas Américas, tá? De uma família que sabe trabalhar junto, então que se complementa, tá? Posso falar isso também. E hoje nós estamos na 5ª geração na liderança da Gerdau. Então é uma história de sucesso que nós temos muito orgulho, né? A Gerdau, ela, ao longo desses últimos anos, ela se reinventou, né? Nós, lá atrás, se a gente for olhar, fomos uma das primeiras empresas a se internacionalizar no Brasil. Nós aproveitamos aquela onda de privatização da indústria siderúrgica no Brasil. Ocupamos o nosso espaço principalmente na indústria de aços longos e chegou um momento que não tinha mais para onde crescer. Então nós, na década de 80, fizemos a primeira aquisição, foi para o Uruguai, ali perto do Rio Grande do Sul, né? Dava para ir de bicicleta, meu pai brinca. E de lá fomos para o Canadá no final de 80 e aí em 2000 compramos ativos nos Estados Unidos. E talvez, viu, Guilherme, a gente poderia voltar um pouquinho, dar uma pausa aí na história da Gerdau, mas voltar um pouco nas origens da família, né? Porque aqui no nosso podcast a gente gosta de falar um pouco de família, da família também, claro. Dos valores, o que né? Assim, o sucesso que nós conhecemos, né? Do grupo, de 5 gerações. Quer dizer, qual que foi a base, né? Dessa família que conseguiu
o que tantas famílias muitas vezes não conseguiram, né? Talvez começando até com o fundador, né, que veio da Alemanha. Sim, na verdade, em 1901, o João Gerdau comprou a fábrica de pregos, Ponta de Pregos de Paris, né? Uma fábrica pequena de pregos em Porto Alegre. E, na verdade, ele tinha dois objetivos com isso. Na verdade, ele comprou também, tinha uma fábrica de imóveis, né? E o nosso lado da família optou pela fábrica de pregos. E, na verdade, era um negócio pequeno, que cresceu para o tamanho que é hoje, na base de uma pequena fábrica de pregos em Porto Alegre. A família sempre foi uma família com tradição e de geração de alemães, né? Então a gente é uma família, o alemão ele baixa a cabeça e trabalha, é o Arbeiten, né? Então a gente desde o início, não vamos perguntar muito, não escolhe muito para onde vai, vem trabalhar aqui, né? Então essa sempre foi um pouco a dinâmica da nossa família. Num almoço que a base toda era a minha avó, né? Ela chegava no almoço de sábado na casa dela, só se falava de trabalho. Ninguém falava do filho como que tá, como que não tá, era só trabalho, né? Me lembro como se fosse ontem. Então uma disciplina muito grande em torno do trabalho e do negócio, e desenvolvimento do negócio e crescimento do negócio, né? A geração dos seus pais eram todos trabalhavam juntos. Você falou muito da tua avó, né? Isso. Eram os a minha avó filhos. teve então 4 filhos, né? E ela esses 4 filhos, eles numa dinâmica deles acabaram se complementando de uma forma muito forte, que é o que a gente se complementa também agora na nossa geração. Mas o mais velho era o comercial, depois o do meio era o industrial. O Jorge era o que coordenava o trabalho e foi CEO, presidente por muito tempo. E o meu pai era o contábil financeiro. Tá? Então esse time de 4 irmãos construíram as bases da empresa que nós temos hoje. E o seu avô... O meu avô, essa é uma história interessante, porque o meu avô, ele... Na verdade, quando ele conheceu minha avó, nos idos lá de 30... ele teve uma ideia de dizer o seguinte: olha, eu estou aqui em Porto Alegre, né, vim expatriado por uma missão do Deutsche Bank para fazer, na época era inspeção, né, era uma inspetoria, coisa que fosse uma auditoria de hoje em dia, nas bases e nas filiais do Deutsche Bank ao redor da América Latina. Então ele foi para o Chile, passou um tempo em Buenos Aires também, meu pai nasceu em Buenos Aires, e ele tinha uma base contábil muito forte, né? Então ele, naquela época, ele dizia que, olha, eu não entendo nada de prego, mas eu vou me juntar com gente que entende. Então ele foi a base da cultura que nós temos hoje de negócio e tudo. Então quando ele conheceu a minha avó, ele tinha muito claro na cabeça dele que ele gostaria de voltar para a Europa, né? Só que naquela época, já com 4 filhos, a guerra já estava a pleno na Europa e com muito medo de ter navio bombardeado, ele disse, olha, e eu resolvi então agora não voltar mais para a Europa. Ele estava de olho numa vaga na Espanha na época e eu vou ficar por aqui, vou ficar em Porto Alegre. E quando ele resolveu isso, ele disse, então vou tocar realmente a fábrica de pregos, vou assumir esse negócio. Eu brinco com que o meu avô, na verdade, teve uma noite que ele conheceu a minha avó e ganhou o controle da Gerdau, né? Então... Ele é o Johann Peter. Ele é o Johann Peter, exato, a Helda Gerdau. E ele, na verdade, ele desenvolveu o negócio, tinha uma cultura de trabalho muito forte e tudo. E naquela época ele disse, olha, eu vou tocar esse negócio, e aí voltou, verticalizou, começou, o arame era todo importado da Alemanha, ele falava alemão, claro, então tinha alguma facilidade de trade com a Alemanha, e o negócio começou ali, e os filhos se dedicaram e entraram desde muito cedo no negócio. E assim, a cultura, pelo que você fala, matriarcal, né? A sua avó muito forte ali no almoço, né? Dando
a diretriz ali de business, o seu pai com a visão, o seu avô com a visão estratégica, e eles passaram ali a guerra, né? Teve influência isso no trabalho no Sul, ou isso passou muito ao léu e longe, né? O pós-guerra, você tem histórias disso um pouco, Guilherme? Eu me lembro que o meu avô, o Kurt Johann Peter, inclusive lutou pela Alemanha na Primeira Guerra, 14 a 18. Então ele não gostava de falar sobre guerra, tá? Ele não gostava de nada da dinâmica que estava acontecendo na Alemanha naquela época, e ele queria a distância disso. Eu acho que foi uma das razões que levou ele a se afastar de Bielefeld, na cidade perto de Hamburgo, de onde ele era. Eu brinco que hoje lá tem, você vai a Bielefeld, pega a lista telefônica de Bielefeld, que eu já fiz isso, acho que deve ter umas 30 famílias de Johann Peter lá. Então é uma cidadezinha onde só tem Johann Peter praticamente. Mas enfim, ele realmente gostava do Brasil, tá? Se apaixonou pelo Brasil, se apaixonou por uma brasileira. A minha avó era gaúcha, nascida em Porto Alegre, segunda carteira de motorista de Porto Alegre, não queria ser a primeira. E nunca mais quis voltar para lá. Ele gostava muito de música clássica e de ópera, então ele ia para lá e ficava 3, 4 meses e voltava. E conta um pouco da tua infância também, como é que foi, quer dizer, você falou que teu pai era o quarto, né, filho de 4 homens, né? Isso. E como foi isso, essa convivência em família e com seus irmãos ou com as suas irmãs? Isso. Olha, na verdade, o meu pai, ele sempre foi o financeiro, tá? Então ele sempre foi aquele cara que diz, olha, isso aqui é ruim e não vamos fazer isso aqui porque é ruim. Então ele era um pouco o oposto de outros membros da família que queriam fazer tudo, né? Então ele sempre teve uma disciplina muito grande naquilo que a gente poderia fazer e aquilo que a gente tinha condições de fazer, e que a gente sabe que num ambiente cíclico como é o Brasil, num negócio de commodity como é o aço, se você não tem disciplina, você acaba se atrapalhando, né? E nós sempre tivemos também uma dinâmica onde grande parte dos membros da família entrou no negócio no início, tá? E aí, aos poucos uns foram saindo, né, por N razões, e hoje ficaram o Cláudio, o André e eu, né? O Richard, meu irmão, também trabalha mais no Family Office. Mas desde pequeno você já sabia que a empresa familiar seria o seu destino? Pelo tom da avó no almoço de sábado, não tinha outra opção. E já não era mais prego, já tinha uma universidade, né, Guilherme? A gente vai do prego ao aço para usina nuclear, né, quer dizer. Já tinha uma diversão ali, uma diversificação em diversão. Eu sempre fui muito curioso, tá? Eu sempre quis também, no meu desenvolvimento pessoal, tá? Eu sempre quis estar próximo de cliente. Então, sempre, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre fui mais na área comercial, tá? Sempre me dediquei aos mercados, a entender os mercados, trabalhar com marketing industrial, né? A nossa proposta de valor, a nossa capacidade de competir nos diferentes segmentos, nos diferentes mercados. Então, isso me deu uma base muito forte para o que eu fui fazer depois, tá? Que é tocar efetivamente alguns negócios, o P&L de alguns negócios, tá? Mas você optou por estudar direito, né? Então isso é até uma curiosidade, quer dizer... Exato. Eu estudei direito, na verdade eu estudava direito pela manhã e trabalhava à tarde, porque a usina é muito próxima à minha universidade, tá? Então eu trabalhava praticamente a tarde toda nas áreas de produção, né? Aciaria, pátio de sucata, laminação, trefila, e fui terminar isso tudo na área comercial de vendas, que foi a área que eu mais gostei. E aí vim para São Paulo, né? Fui tocar a área da Comercial Gerdau aqui, que é o nosso braço de distribuição de aço, né? Tive um desafio, porque sair do Rio Grande do Sul já é o primeiro passo, né? Já é eu brinco que o gaúcho, ele ganhou mobilidade quando inventaram a garrafa térmica, né? Quer dizer, então eu vim para cá,
tá? E fui tocar os negócios da Comercial Gerdau como chefe de vendas da filial daqui de São Paulo. E depois saí daqui e disse, olha, como é que eu vou me diferenciar? Porque, bom, eu já sou quinta geração, eu já tenho alguns primos no negócio, como é que eu vou encontrar meu caminho aqui? Tá? Aí que foi que eu resolvi ir para Chicago, fazer o MBA em Kellogg. Eu acho que abriu muito a minha perspectiva. Quantos anos você tinha, Guilherme? Eu tinha 27, eu acho. 26, 27. Você terminou a faculdade de Direito e já estava dentro da empresa? Já estava na empresa, vim para cá, vim para São Paulo. Terminei a faculdade, vim para cá. Vi que direito não era para mim, eu não ia advogar, Ventura, não ia ser seu sócio aí no escritório. Inteligente, viu, Iapim? Engenheiro industrial, né? Ele passou ali só para ver o que era esse mundo de arte, né? Exato. É que nós temos um outro advogado aqui também, né? Então a gente tá brincando. Ex-advogado. Eu tô na transformação, né? Fala assim. E, bom, enfim, voltei de Chicago. Aí durante aquela época eu fiz um tempo no Chase, em Nova York, que foi uma experiência muito boa. Eu acho que quem trabalha em empresa da família, nos negócios da família, precisa ter uma experiência fora. Eu falo muito isso. Contrário àquilo que me diziam, não, esquece, volta para cá. Eu acho que experiência fora é muito bom, tá? Enriquece a gente bastante. E voltei para os negócios aqui em São Paulo, né, de volta na Comercial Gerdau e ao longo da minha carreira sempre na ponta comercial, com o cliente. Tá? Então, aí depois... Kellogg tem uma área de marketing muito forte. Estratégia bastante forte. Né? Então... Muito forte, me ajudou muito nisso. Eu estudei muito com o Kotler lá e isso me deu uma base muito boa. Tá? Então... Quando eu voltei de lá, eu percebi que eu sabia algumas coisas que eu poderia agregar, né? E em 2006, 2007, a gente teve a nossa transição. O André, meu primo, passou a ser CEO, a quarta geração saiu da executiva, e nesse momento eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos e lá fiquei 8 anos. Então, o André voltou, eu fui, a gente sempre queria ter alguém nosso lá. E aí eu dei outro salto na minha carreira, porque a experiência internacional, ela foi fantástica para mim. Porque eu saí quase que de um ambiente protegido, onde a gente tinha liderança de mercado, onde a gente era com um certo, vamos dizer, conforto, mas um footprint de atuação estabelecido, para um ambiente completamente novo, concorrentes mais fortes do que nós lá na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. E eu cheguei, foi um choque para mim, um choque cultural, foi mesmo morando na Flórida, foi um choque gigante. E né? Guilherme, quando você já era casado, você foi sozinho? Acho que tem uma diferença aí, né? No apoio familiar, né? Claro. André, sou casado há 23 anos, tenho 2 filhos, né? E a minha menor, a Helena, foi com 6 meses. Então você foi com família para lá? Foi com a família toda. Sim. Tá? Fui com a família toda, com apoio incondicional deles ao longo desse período todo, então não ia conseguir ser diferente nessa época, né? Mas aos poucos eu fui conquistando o meu espaço lá também, né? Nós não tínhamos o controle blindado daquele negócio, ela era listada, depois nós fechamos o capital e enfim, fizemos grandes aquisições nessa época. O time realmente se juntou no sentido de, olha, tem muita oportunidade na América do Norte. Aí fizemos grandes aquisições, 4,5 bi na Chaparral, 1,6 bi de dólar na Max Steel, e construímos o nosso portfólio, a base do nosso portfólio de negócio na América do Norte naquela época. Então foi uma época onde nós tínhamos uma intenção grande de crescer na América do Norte, deliberada, né, através de um processo de planejamento nosso, de que, contrário ao que uma McKinsey dizia, não entrem nesse negócio, mas é só isso que a gente sabe fazer. Nós tínhamos ali as condições de crescer um negócio de siderurgia. Você percebe que nos Estados Unidos, e hoje não é diferente, você tem energia barata e competitiva e abundante. Você tem disponibilidade de matéria-prima, que sucata 60% do custo. Tá? E você tem mercado.
né? Tem o mercado neto importer. Ele mais importa do que exporta. Então, você tem mercado, você tem sucata metálica e você tem energia. Isso são as condições para ter uma energia, um negócio de transformação como o nosso. Então, era o que a gente sabia fazer aqui, era o que a gente já estava fazendo no Canadá, e a gente aí, então, expandiu para os Estados Unidos, que hoje é mais da metade dos nossos resultados então isso vem dos Estados Unidos. Né? Hoje, o mercado é up and down, evidente, mas hoje os Estados Unidos está extremamente forte e ajudando muito, muito no nosso balanço. Né? E naquele momento, você foi para impulsionar a internacionalização, você já tinha um footprint lá e você alavancou isso? Isso, eu fui como parte de alguns expatriados. Eu acho que nós, ao longo desses anos, mandamos mais de 200 famílias, 220 famílias para lá. Nós tínhamos uma capacidade de atração e retenção de talentos muito grande no Brasil, pela nossa marca, a nossa força. Só que nós não tínhamos essa mesma marca e força lá. Então, muitos dos nossos talentos a gente contratava aqui e contrata aqui e manda para lá. Tá? A gente faz essa arbitragem de talentos que tem dado muito certo para a nossa estratégia. Tá? Então, naquela época, a gente viu que tinha algumas empresas que estavam à venda, o mercado ainda estava em fase de consolidação e os nossos concorrentes não queriam entrar em nenhum negócio que tivesse sindicato. E a gente disse, olha, mas sindicato faz parte do negócio, a gente já tem sindicato aqui, já tem sindicato no Canadá, vamos aproveitar essa onda. E a gente acabou entrando em alguns negócios que tinham sindicato. Tá? Não necessariamente foram os melhores negócios. Os melhores negócios nos Estados Unidos nossos são sem sindicato. Né? Mas foi uma brecha. Diferente lá, né? Muito, muito. Foi uma brecha de mercado que a gente encontrou. E trabalhando para conquistar a credibilidade dos americanos. Né? Como que a gente fez isso? Através da valorização e forte trabalho em segurança. Então, a segurança é um valor muito forte para nós. Né? Não tem nada mais importante do que a integridade física dos operadores no chão de fábrica. Nós queremos que ninguém se machuque nas nossas operações e a gente, ao longo do tempo, foi conquistando muita credibilidade nos Estados Unidos com o nosso foco de segurança. E como vocês chegaram nesse valor como um valor cultural da empresa, né, que poderia se diferenciar? Bom, isso já vem de muito tempo, né? A gente diz que é a melhor forma de demonstrar respeito para os operadores é ter certeza que eles não vão sofrer nenhum acidente, que eles vão voltar para casa como vieram para o trabalho. E isso é fácil de dizer, mas é muito difícil de executar na prática, principalmente num negócio de maquinário pesado, de alta temperatura, pressão, as barras no laminador em altíssima velocidade. Você realmente tem que ter estabilidade de processo. E uma operação com bons índices de segurança, ela acaba sendo um excelente indicador de que você tem essa estabilidade de processo. Você trabalha em segurança e ganha em uma série de outros fatores do negócio. Eu estou pensando aqui, Apim, muito, né, falando, né, e tem um mundo aqui de assuntos, né, e eu olhar para o nosso ouvinte aqui, os nossos clientes aqui do IPO, né, querem saber o mundo, né. Você falou muito lá no início da cultura alemã, né, que o alemão abaixa a cabeça e trabalha, né, e depois uma empresa de quinta geração, a governança. Queria que você falasse um pouco, Guilherme, assim, valor familiar, valor cultural, governança, como é que foi construído? A gente entrevistou o Nelson, deve estar saindo essa semana, o Sirotes, que ele falava muito de trazer o John Davis, né? Sim, né? Trabalhamos com ele também. Acho que a gente falou um pouquinho antes aqui, para construir essa governança, e ele era muito preocupado na família, né? Então, você tem o seu avô, a sua avó, 4 irmãos, os primos, né? Que são 16 primos, alguns fora do negócio, outros liderando e você agora sucedendo o primo anterior, indo para os Estados Unidos. Se você pudesse desenhar assim, valor familiar, valor cultural, trabalho duro, criação, governança, como é que vocês construíram isso? A gente tem algumas outras famílias assim, com esse equilíbrio e fortaleza de governança, para permear a duração e perpetuar o negócio. Né? Sim.
Inclusive, hoje eu falei com os nossos trainees lá, o nosso maior programa de trainee, nós temos, acho que são 150 trainees, e veio uma pergunta muito parecida. Tá? Eu não estava lá, viu? Não sabia. E você sabe que, Ventura, eu acho que a nossa base, tá, era uma base de dizer o seguinte: olha, a gente vai brigar, mas nós não vamos romper. Então a gente tem discussões fortes quando a gente não chega num acordo, espera, não toma decisão, tá, dorme em cima do assunto. Não é todo mundo que pensa igual, tá? São discussões realmente grandes em cima de como fazer, principalmente quando a gente começa a falar em alocação de capital, tá? Da onde investir, como investir, quais são as prioridades, decisões que são, às vezes, poucas decisões, mas são decisões grandes, né? A gente está investindo hoje em torno de 5,6 bi de reais ao ano. Então, você pode imaginar aí o que tem de discussão por trás para poder alocar isso. Tem divisão estratégica, né? Exato. Quais são as geografias? Quais são as geografias? Quais são os países que nós vamos sair? Né? Hoje estão em 9 países, mas enfim, nós estamos em 13, 14 países antes. Né? Hoje temos uma empresa menor e muito melhor, né? Mais desalavancada, pronta para reinvestir nos projetos que a gente acredita. Mas eu acho que, olhando assim um pouco para o lado da governança, tá? A gente tem essa fundação de não romper, né? Quase que um acordo assim, que já vem lá de trás, dos que eu vi o meu pai trabalhar com meus tios, com meu avô. Quer dizer, a gente discute, mas não rompe. Na governança em si, e mais recentemente nessa nossa transição para um executivo, né, onde nós saímos da executiva e hoje estamos no conselho, são conselheiros com dedicação exclusiva, né, atuando muito forte através do Comitê de Estratégia e Sustentabilidade. São reuniões mensais onde a gente detalha as principais decisões, toma em conjunto as principais decisões. A gente chegou à conclusão na época com o Gustavo, disse: olha, uma empresa familiar, centenária, que está fazendo essa transição, quais são as chances de dar errado? Olha, são 70%. Apenas 30% dessas decisões, dessa transição, dá certo. Dão certo. 70% dá errado. Bom, mas a gente diz o seguinte: olha, nós vamos fazer dar certo. Tá? Então a gente criou lá um Rules of Engagement, né, que era, no fundo, trabalhar fortemente comunicação, tá, e mostrar para as equipes que era para valer aquela transição que a gente estava executando naquela época, né? Isso foi em final de 2017, início de 2018, 6 anos. Tá? Existe, só uma curiosidade, assim, desses 30 que dá certo, alguns fatores de sucesso que vocês avaliaram? Cada família, cada negócio, cada empresa tem o seu momento e o que funciona conforme a sua cultura e o seu momento, né? Para nós, eu acho que o que deu certo foi a intenção realmente de que, olha, nós estamos prontos, estamos convencidos que esse é o caminho, essa é a melhor utilização do nosso tempo, tá? E a gente tem essa residência no Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, onde é ali que a gente vai tomar as grandes decisões de alocação de capital e avaliação de pessoas. Então, hoje nós temos 2 grandes prioridades, tá, que o Cláudio, o André e eu temos, que é a avaliação dos principais líderes, recrutamento e performance e coaching dos principais líderes e a alocação de capital dos principais projetos. Então é isso que a gente dedica grande parte do tempo, fora, claro, todo o tema de o guardião da cultura, a promoção, essa transformação cultural que a gente vem tendo desde 2014, que começou esse trabalho. Começou lá atrás com a Walk the Talk, que nos ajudou muito nesse trabalho de simplificação, leaders, development leaders, abertura. A gente ganhou muita agilidade ao longo desse tempo, dessa nossa transformação cultural. E tivemos também a sorte de ter alguém dentro de casa, que é o Gustavo, que é o nosso CEO, né, que sabia como que a gente trabalhava, entendia onde que estava a força e a fraqueza de cada um de nós, né, entendia que existia uma complementariedade de nós 3 muito grande,
e que ele era ali um grande aliado nessa transformação. Então, eu acho que a gente acabou dando certo por esse nosso alinhamento, dizer, olha, é o seguinte, vamos fazer dar certo, não tem bypass, então tudo que a gente faz, a gente opera através do CEO. Tá? Então, é uma disciplina, de novo, germânica, tá? Em cima de como que a gente opera, como que a gente fala. E considerando que todos vocês foram operacionais, né, na Exatamente. empresa, né, que conhecem bem o dia a dia e tudo mais, né? Então, exatamente. Operacionais e complementares, porque o Cláudio sempre foi engenheiro chão de fábrica, tecnologia. O André sempre foi recursos humanos, estratégia e governança. E eu sempre fui com mais comercial. Então a gente teve sempre uma complementariedade grande, né, que eu digo que quando a gente olha, nós somos hoje 5ª geração, quando a gente olha 6ª geração, a gente não está atrás de uma transição ou de uma sucessão, a gente está atrás de um novo time lá na frente. Né? Não é uma pessoa, a gente está atrás de qual que é a complementariedade desses indivíduos que vêm jogar esse novo jogo, essa nova economia, enfim. Essa é a nossa pauta. E Apim, voltando um pouco, quando ele fala do desafio dele de alavancar e crescer os Estados Unidos, acho que tem e volta muito forte para cá. Como você pode falar um pouco para os nossos ouvintes aqui, Guilherme, a diferença de trabalho ou questões empresariais que você vê no ambiente brasileiro e viu no ambiente lá, e também contar algum case ou alguns casos de desafios pessoais. Eu lembro aqui o Alan Belder, quando ele foi montar a empresa, a planta lá no Maranhão, da Alcoa, ele não tinha dinheiro para pagar os juros, ele fala isso, repetindo as palavras dele, que não tinha dinheiro para pagar os juros, e ele pediu empréstimo para dobrar a planta, né? Então ele não conseguia nem pagar os juros da dívida, mas ele estava pedindo alavancagem para dobrar a planta. Eu imagino que você deve ter diversas decisões assim nas aquisições e momentos de expansão, né? Então o que você pode dividir do ambiente brasileiro, o ambiente que você sentiu lá e voltou, e desafios, né? Olha, se eu soubesse hoje, né? Se eu tivesse o que eu sei hoje, naquela época, eu acho que a gente seria outra empresa, mas o aprendizado foi muito intenso. Tá? Por quê? Porque nós, naquela época, principalmente nos Estados Unidos, a gente tinha uma estratégia de ganho de market share, sabe? E o pessoal começava a ver, pô, esses brasileiros estão vindo aqui e estão ganhando market share, estão ocupando espaço. Mas, na verdade, o grande aprendizado foi que nos Estados Unidos, no nosso negócio, quem ganha é o produtor de mais baixo custo. Tá? É o produtor mais competitivo. Seja por uma localidade, seja por disponibilidade de sucata, custo de energia, proximidade com o mercado. E nós, naquela época, o nosso grande aprendizado foi que a gente não deveria, provavelmente, ter comprado algumas empresas que a gente comprou. Né? Foram empresas com um sindicato muito forte, com tecnologia ultrapassada, com pessoas com um nível de engajamento muito menor. Tá? Então, o aprendizado é que você compra, é fácil comprar. Agora, arrumar é diferente. E principalmente arrumar alguns negócios que você tem uma cultura, tá? Que você, para remar contra, é muito difícil. Então, eu acho que colocar um premium na cultura daquela localidade, daquele negócio, daquela empresa, antes de comprar, principalmente nos Estados Unidos, entender isso, eu acho que foi algum dos itens que demorou para a gente aprender, mas hoje a gente aprendeu. E isso nos impulsionou bastante, porque a gente hoje, talvez um dos melhores negócios que a gente fez foi o negócio que a gente não fez. O americano, em geral, ele demora para engajar, tá? Ele tem dúvidas, ele questiona, ele quer saber se é verdade, ele quer saber se é para valer. O brasileiro, ele tem mas depois que ele entra, o americano, depois que ele entra e vai até o final. É all-in. É all-in, tá? Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que é mais fácil de engajar na superfície. Eles compram a ideia mais rápido, eles acreditam nos projetos, acreditam de uma forma quase que instantânea.
mas às vezes fica um pouco na superfície, tá? Então tem essa diferença, né? Tem essa diferença de o quanto eles se engajam lá, quanto se engajam aqui. Agora, uma coisa que a gente aprendeu também ao longo desses anos é que one size does not fit all. A gente tinha uma ideia de um GBS, Gerdau Business System. O que vale no Brasil, vale no Canadá, vale no Chile, vale na Colômbia, tem que ser assim no México, tem que ser assim no Peru, Argentina, Uruguai. Mas hoje a gente viu que não é por aí, tá? A gente viu que o grande diferencial para conseguir resultado é através das pessoas. Nós temos que ter o líder certo na posição certa. E esse trabalho de ter o líder certo na posição certa, talvez tenha sido o trabalho mais intenso que a gente fez ao longo desses últimos 10 anos. O mismatch, ou seja, ter aquela pessoa que não está na cadeira certa, por N razões, ele é de um custo muito maior do que a gente imagina. Vou postergar essa decisão, que às vezes é uma decisão difícil, é um custo muito alto. E na nossa transformação cultural, a gente viu que a gente tem que tomar as decisões difíceis. A gente tomou uma decisão difícil aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, tanto no nosso portfólio, onde a gente vendeu muita coisa, saímos do Chile, saímos da parte da Colômbia, saímos de alguns negócios ruins nos Estados Unidos, saímos da Espanha, saímos da Índia e focamos a nossa estratégia nas Américas. Isso nos deu força para reinvestir naquelas plantas que a gente acredita que tem futuro, e hoje, quando a gente olha o nosso portfólio na América do Norte, a gente não perde para ninguém. Nós somos top tier nos Estados Unidos, a gente pode brigar contra chinês, coreano, turco, seja quem for. A gente tem custo para brigar e competir contra qualquer um dos players ao redor do mundo. E não era a realidade no passado, porque no passado a gente gostaria de fazer tudo, né? Resolver uma série de problemas que eram problemas pequenos, mas difíceis de resolver. A gente, vamos resolver aquilo que é fundamental. E uma curiosidade, para vocês chegarem, né? Você falou muito da importância de chegar a um consenso, né? Dentro o negócio da família, em decisões e tudo. Quer dizer, eu tenho, assim, como é que foi para chegar nesse momento que vocês agora têm uma estratégia muito clara, né, do que funciona ou não funciona? Esse processo teve a quinta, teve a quarta geração. Como é que foi toda essa discussão? Talvez o papel da quarta geração abdicando, né? A gente fala, seria interessante. Tem uma abdicação, acho também, que você vai praticar daqui a... Algumas decisões provavelmente feitas, né? Profissionalizado, mas talvez na segunda ou terceira, e que chegou para vocês. Qual foi a passagem da geração anterior para a geração sua? Ela foi em etapas, né? Ela foi primeiro uma passagem de questionamento, no sentido, olha, será que a turma está pronta? Né? Um negócio, né, complexo, enfim... check the box, acredito que estão prontos. Segundo, será que essas decisões que vão tomar aí agora são as decisões certas? Né? Então a gente tinha que quase que romper, no sentido de dizer o seguinte, olha, agora daqui para frente, quem toca e quem toma as grandes decisões do portfólio de negócio é a quinta geração, tá? Então, nesse momento, nós não tivemos mais nenhuma influência da quarta geração, porque aí nós não íamos conseguir avançar, no sentido de dificuldades de perspectiva de negócio, do que dá para fazer, do que não dá para fazer, o que dá para recuperar, o que não dá. Lembra que 2015, 2016 foram anos muito difíceis para a indústria. Nós saímos de uma alavancagem de quase 5 vezes, né, net debt sobre EBITDA. Então era uma situação muito difícil. Hoje nós estamos 0,3. Puxa, é uma redução muito grande. Então é uma redução muito grande de alavancagem. Bom, talvez agora a gente poderia falar um pouquinho da questão das lideranças, né, da companhia, inclusive pensando assim, essa transição, óbvio, da quarta geração para a quinta foi super bem sucedida. Como é que você imagina, você e seus primos estão planejando para a próxima, né, porque 120 anos tem que ser 150 e assim por diante, 200, né? Sim. A gente sempre fala em mais 100 anos. Mais 100 anos, A gente sempre fala, quando completou 100, vamos buscar mais 100. Nós estamos em 122 já.
com resultado, né? Isso é a Claro, base, claro. tem que dar resultado. Claro. Agora, esse é um ponto interessante, eu acho que é válido para várias outras famílias, né? Como que a gente tem encarado isso. E conversando com outras famílias empresárias também, de N tamanhos, enfim. O que a gente viu é que no passado nós tínhamos uma regra bem rígida para poder abrir os negócios para os novos membros da sexta geração. Tá? Tinha que ter experiência fora, tinha que ter MBA fora, tinha que ser quase que um super-homem fora. Né? Mas a gente viu que isso estava, de certa forma, afastando os membros aí da sexta geração do negócio como um todo. É um negócio que tem suas características, a gente tem que ser quase que um especialista no business, né? Qual a idade do mais velho da sexta geração? Nós já temos gente com 35, tá. e tem gente com 2. Né? Quer dizer, a gente tem todo o espectro aí. Né? E a gente viu que essas regras muito rígidas estavam afastando, né, essa nova geração que quer se engajar de algum jeito. Eu vi também em outras empresas grandes, outras famílias empresárias grandes que estavam com regras muito rígidas, esse afastamento também estava acontecendo. E recentemente a gente começou a mudar isso. A gente disse que, olha, vamos fazer algumas alterações no nosso protocolo, que a gente chama esse instrumento que a gente tem lá, o acordo, né? E quais foram essas mudanças? A primeira mudança foi, olha, a gente vai ter um posicionamento mais aberto, tá? Para convidar para estágio, para trainee, e de certa forma com avaliações periódicas ao longo desse tempo. Avaliações por parte do nosso time mesmo e avaliações externas. O próprio sistema, né, na premissa de que o próprio sistema ele se ajusta. A cultura da empresa é tão forte que se alguém não se encaixar, né? Não se encaixa ou não performa ou isso ou aquilo, o sistema ele elimina, né? Essa são uma das premissas. E outro ponto que a gente quer também é que a gente tem deliberadamente a intenção de propagar uma empresa com controle definido, né? De perpetuar uma empresa com controle definido. Por quê? A gente acredita que um negócio como o nosso, muito up and down, cíclico, com capital intensivo, a gente tem que ter um controlador forte no negócio. Porque se você não tem, o histórico é que as coisas acabam se perdendo. As prioridades se confundem. E talvez não tenha um horizonte de negócio longo prazo, né? Porque isso fica à mercê do mercado, né? Você fica à mercê de um curto prazo grande. E os dados estão mostrando que empresas com controle definido geram mais valor para os stakeholders. É um desafio, um corporation aí, né? Nesse setor. Né? Talvez você tem corporation nesse setor? Acho que não, né? Tem. Tem no mundo? Tem algumas corporations, sim. Tá. Tem várias. Mas acaba, por incrível que pareça, a siderurgia acaba sendo um negócio com famílias né? com sangue de aço. Sim, no pleonasmo, mas literalmente, é isso aí, sangue de aço. Legal. Então a gente está adaptando isso, a Recém fez essas alterações. Um dos nossos objetivos é preparar novos membros da família para que conheçam o negócio, se desenvolvam no negócio e aprendam, porque acaba sendo uma escola. Né? Sim. Não, e é até interessante você falar isso, porque você fez faculdade e trabalhou ao mesmo tempo, né? Quer dizer, imagino que seus primos também tiveram essa experiência muito intensa, né? Na empresa já desde pequeno, né? Então... No caso deles, há mais de 40 anos. Isso. O negócio era pequeno no início. Muito interessante. Fantástico. Muito bom, Guilherme. Bom ouvir. Eu queria explorar um pouquinho o IPO na sua vida, eu acho, né, Yapim? Quando você entrou, o que representa o IPO na família, com você? Suas filhas participam como Youngers ou não? Ainda não. Eu queria até conhecer um pouco mais do programa Youngers, mas enfim... eu entrei no IPO quando eu era presidente da Gerdau North America, a GLN, em Tampa. Eu tive um amigo meu que me apresentou pro IPO, não sabia bem direito o que era, mas sentia falta de me conectar
com peers, com pessoas que estavam praticamente na mesma condição que eu, né, com um desafio profissional, com um desafio na família, com uma necessidade de aprender, com uma vontade de aprender e se desenvolver. E eu fiz fórum nos Estados Unidos, né? Fórum nos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena, Tampa, uma cidadezinha pequena. Sim. Todo mundo mais ou menos se conhece, tá? Mas foi uma experiência bacana, porque o fórum lá acaba mais ou menos seguindo as mesmas regras, tá? Mas enfim, foi uma experiência fantástica para mim lá, assim como o meu fórum aqui. O IPO me ajudou muito, tá? Nessa minha sede de querer aprender, de querer saber o que está acontecendo, de me conectar com pessoas. O IPO foi super instrumental para mim lá e aqui, né? Eu entrei por lá, depois transferi para cá. Transferiu para cá. Você está em São Paulo, no Gold, São Paulo, né? Agora, São Paulo, né? Agora sou Gold, que nem você. Que nem nós. Seu cabelo nosso cabelo tá branco, né, Guilherme? Não tem jeito. Mas muito legal, não. Bom, Guilherme, muito obrigada. Acho que, né, super legal de você ter... Né, eu sei que o seu horário deve ser super atribulado, mas muito, muito legal que você veio e... Prazer estar com você no aqui. IPOcast. A gente... Obrigado, Ventura. Obrigado pelo convite. A casa está aberta para você, o cast sempre. Depois acho que a gente tem um programa aqui com o Guilherme, tem muita coisa para falar. Hoje é só um aquecimento de liderança, de estratégia, de empresa. Dá para fazer um curso aqui no cast, no podcast. A gente tem um hábito de presentear, Guilherme, os nossos participantes. Eu espero que você não tenha lido ainda. Esse é um livro, A Lei de Potência, do Sebastian Mallaby, acabou de ser traduzido. Ele fala um pouco de capital de risco, de criação do futuro. Conta muito a história do capital investido na Califórnia, no Silicon Valley. Tá? Então, esse aqui é um presente para você. Olha, obrigado. Prazer que você está aqui conosco. Propaganda aqui pro pessoal. Lá. Obrigado. Ótimo, bom. Obrigado. Muito obrigada. Acho que... Excelente. Estaremos aqui mais uma vez com o Guilherme em breve e a gente vai falar de outros negócios com ele, viu? Já tô convidando ao vivo, tá, Guilherme? Opa! Obrigado, pessoal. Prazer. Tá ótimo. Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.